Mas são cada vez mais frequentes denúncias de estupros, consumo e tráfico de drogas e até assassinatos. O local do crime, navios de cruzeiros marítimos. Essa é minha filha Camila Peixoto Bandeira. Foi violentamente morta por outro tripulante em 2010 no interior do navio Música. Eu queria passar o vídeo da Laís, que é também um caso emblemático. Eu vou dizer aqui emblemático porque existe fortíssima suspeita de que ela é vítima de tráfico humano. São simulações sexuais no palco. Simulação de sexo explícito. Ainda relatos de brasileiros submetidos a trabalho semi-escravo nos navios estrangeiros. O assunto vem sendo debatido aqui no Senado. 3 projetos apresentados pelo senador Paulo Paim buscam regulamentar o setor que só responde às leis do país de bandeira do navio. Geralmente, bandeiras de conveniência, de países que cobram poucos impostos e direitos trabalhistas. Veja agora no Em Discussão. Eu testemunho com tristeza e, ao mesmo tempo, com uma certa euforia, que a sociedade organizada inicia um processo de rejeição à forma como se faz cruzeiro marítimo nesse país. A visão que a sociedade tem do cruzeiro marítimo é uma visão cheia de charme, de fantasia. Os navios são extremamente atrativos e muitos vão para esses navios fazerem coisas que não poderiam fazer sequer em terra. Não é só droga, não é só droga, é jogo também. Muitos vão para esse navio, como o jogo não é permitido aqui no Brasil, eles saem fora de barra e passam dias e dias jogando. São cassinos flutuantes em nossas águas jurisdicionais. Drogas é o souvenir, é o básico. Mas se você quiser, tem casas de swing, né? Eu já não sei o que é isso, mas passei a saber. Tem tudo, tem swing, expõe profissionais que são contratados para exercerem um certo cargo e se veem, de repente, obrigados a situações constrangedoras, tá? Constrangedoras, você vai dançar, daqui a pouco você está fazendo outra coisa. Essa é minha filha Camila Peixoto Bandeira. Foi violentamente morta por outro tripulante em 2010 no interior do navio Música, MSC Música. Depois de 3 anos, ninguém foi punido nem responsabilizado. O assassino está solta, a MSC sem nenhum arranhão. Essa é a Fabiane Pasquarelli. Esse aí é o resumo do auditor Jansen Wagner Galo, da investigação sobre a morte da Fabiana. Ela perdeu a imunidade porque trabalhou ininterruptamente 193 dias seguidos, sem nenhum dia de folga. Uma jornada exaustiva. 193 dias. Exato. Sem nenhum dia de folga? Sem nenhum dia de folga. Isso é mais que trabalho escravo. Nem os escravos tinham uma realidade dessa. Ela trabalhou, houve uma demora para que ela fosse levada ao hospital. Os medicamentos não deram resultado, não tinha implementação do programa de controle médico de saúde, inexistia uma enfermaria a bordo preparada para doenças infecto-contagiosas, não tinha um plano específico de emergência para retirada, isso tudo palavras do auditor. Eu queria passar o vídeo da Laís, que é também um caso emblemático, eu vou dizer aqui emblemático porque existe fortíssima suspeita de que ela é vítima de tráfico humano. Então, é muito importante, ela está desaparecida até agora. Não se fez uma perícia, nem no camarote, nem nos objetos, nos pertences pessoais dela. Ao contrário, os pertences pessoais que chegaram a nós, como esse notebook, como o iPod, como esse aparelho, todos sofreram uma tentativa de destruição. Estão quebrados, mas nós conseguimos retirar a essência. Quer dizer, o conteúdo, e vamos examinar, e vamos entregar agora ao Ministério Público italiano. O navio tem muitas câmeras, eles apresentam uma única imagem de uma única câmera e não fazem o rastreamento de toda a trajetória da Laís naquele navio até o ponto de onde ela teria, se é que foi ela que aparece na imagem caindo ao mar, ou sido jogada ou tendo
se jogado ao mar. Por que é emblemático a questão da Laís? Que é o que consta hoje na legislação americana, aprovado em 2010. Consta a preservação das provas, a preservação das imagens. Se as armadoras não cumprirem isso, sofrem intensas sanções. Esse é o caso da minha filha, ela é nutricionista. Ela se envolveu com um tripulante que era cozinheiro, veterano. Ele era traficante, ela não sabia. Se aproveitou da condição dela de marinheira de primeira viagem, introduziu a droga. A polícia já estava investigando. E ela foi presa na saída do navio, com droga na mochila. O mesmo cozinheiro, diante do juiz, tendo confessado, isso em julho do ano passado, e confessado agora no julgamento, ele repetiu a confissão, a Bruna foi condenada, já houve a sentença. Essas são algumas reportagens sobre o tráfico de droga dentro dos navios. E aí tem sites especializados que estudam isso nos Estados Unidos, da qual ele tem um artigo, eu peguei algumas partes aí, mas tem intenso estudo sobre esse problema nos navios, inclusive no navio da Disney Magic. Então, existem apreensões de cocaína. Esses navios são corredores com intensa atividade. Eu, quando vi esses artigos, fiquei impressionado. Eu recebi uma carta para vocês verem a gravidade desse problema do narcotráfico dentro dos navios. Como ex-tripulante do navio Costa Concórdia, esse que nós vimos, venho acompanhando com muita tristeza e dor no coração o caso da Bruna. Acredito sinceramente na inocência da Bruna. E aí vem o mais importante. Eu mesma cheguei a me relacionar com o traficante do navio. Ela falou, o traficante do navio, sem saber o que ele fazia. E aí ela relata. Telefonei para ela e perguntei, fulana, por que tu falaste o traficante? Daí ela me disse assim, nesses navios tem o traficante do navio, porque tem muitos oficiais que são consumidores, e os oficiais precisam desse consumo. E tem muitos oficiais, que ela me disse, que também ganham por isso, e por isso fomentam isso. Eu trabalhei na Star Cruises, e eu acho que a maior contribuição que eu posso dar nesse momento é porque quando eu vi que, chegando lá, eu tinha caído numa verdadeira roubada, eu comecei a filmar, a gravar tudo escondido. Para vocês terem uma ideia de como que é feita a propaganda, aí é o site da agenciadora. A CIA se preocupa em proporcionar as melhores condições para o bailarino executar seu trabalho, oferecendo moradia, alimentação e lavanderia para seus contratados. Também com o intuito de manter um ambiente saudável e familiar, a CIA se preocupa em manter longa relação com seus contratados. Aqui a apelação que eles fazem, que foi muito comentada pela mesa, é sempre na questão do sonho, a pessoa realizar o seu sonho, né? Então veja ali a propaganda, realize seu sonho, viajando pelo mundo. Sua carreira está bem aqui. Quer dizer, né? Qual é o jovem que não quer isso tudo, né? Os shows. Chegando lá, os shows não era nada daquilo que eles prometeram. Inclusive no contrato de trabalho, a agenciadora, juntamente com a Sea Star Cruises, declara que os shows são de caráter puramente artísticos, sem conteúdos pornográficos ou algo que possa trazer má reputação ao contratante, os bailarinos. Esse é um show VIP, eles chamam de topless show. Tá. É um show à parte nos navios. Os passageiros pagavam uma taxa extra para ver esse show. Tá. Ela já sabia que ia fazer esse tipo de show ao embarcar ou foi obrigada? A maioria dos bailarinos não sabem. Tem alguns bailarinos que eles sabiam, mas esses que sabem, eles não comentam. A maioria das pessoas que participam desses trabalhos, eles geralmente não denunciam, eles se omitem, porque eles não querem ser expostos. Os bailarinos, e principalmente as bailarinas, elas não querem que a sociedade como um todo fique sabendo do que eles tiveram que fazer no navio, né? Primeiro vídeo, eu vou mostrar a imagem para vocês sobre o show. É um show erótico, eles não chamam assim, né? Eles chamam de topless show. São simulações sexuais no palco. Simulação de sexo explícito. Além dos shows, o trabalho lá era trabalho semi-escravo. Primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu achei que não, mas a gente não tá fazendo um trabalho semi-escravo, porque essa palavra lembra a gente estar apanhando em troncos, e a gente não apanhava em troncos. Mas quando eu fui estudar o que era essa palavra, eu vi que realmente
a gente está numa situação de trabalho semi-escravo. Essa situação ela é mantida por ameaças constantes de demissão, assédio moral muito forte e multas contratuais. No nosso contrato previa multas que chegavam até a $10 mil, no caso do bailarino querer retornar. Nós temos evidências claras que nós estamos diante de uma atividade degradante e de trabalho escravo, né? Isso nos remete lá para o século XIV, século XV, os navios negreiros. A fanpage da Bruna está chegando uma série de denúncias, mas de denúncias muito pesadas, denúncias de violência sexual, violência, assédio moral. Há descrições nos mínimos detalhes do segurança agredindo uma tripulante brasileira que se recusava a fazer um tipo de trabalho, com marcas, com fotografias, toda escoriada, roxa. Existem relatos de pessoas que ficaram com sequelas para o resto da vida, né? De pessoas que foram desembarcadas, que tiveram que sair e que, para não morrer. Veja a seguir. As agências de recrutamento devem ou não ser responsabilizadas pelo que acontece com os trabalhadores nos navios. Essas agências, através de ações comercialmente criminosas, criam verdadeiros cartéis. Tem um passarinho na árvore. De que cor é o passarinho? É preto. E o que tem do lado da árvore? Um jardim com florzinhas. Você acha que aqui é bonito? É. Perder a visão significa perder uma forma muito importante de contato com o mundo. Felizmente, a maioria dos problemas visuais pode ser tratada se for logo descoberta. Para isso é fundamental a consulta com o médico oftalmologista. Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Como já é de costume nas audiências do Senado, o público pôde participar, mandando perguntas e sugestões. Alguns e-mails contaram mais casos de abusos, outros apontaram culpados. Chegou aqui para nós a participação popular. As agências de recrutamento não podem ficar imunes, agências de recrutamento, das ações corretivas e fiscalizadoras, pois que é através dessas agências que os tripulantes são contratados e direcionados aos respectivos navios, por parte dessas agências através de ações comercialmente criminosas, criam verdadeiros cartéis de cursos ditos obrigatórios, exames médicos, etc. O mais grave é o fato desses procedimentos ilícitos serem apoiados pela representante na América do Sul de uma das maiores armadoras de navio-cruzeiros. Atenciosamente, Alexandre Castro, presidente da Associação Brasileira dos Tripulantes em Navios de Cruzeiro. Aqui tem Rosa dos Ventos, é uma agência de recrutamento para tripulantes de navios, que opera no Nordeste, assim como a Infinity em São Paulo, ou a ISMBR no sul do país. E veja só o que ela escreve, né? Está aqui, as autoridades escrevem o seguinte: o contrato internacional tem algumas particularidades, como não assina carteira de trabalho, já que não há vínculo empregatício com nenhuma empresa brasileira, não dá direito a férias, dias de folga, 13º, fundo de garantia, INSS e nem os direitos regidos da legislação brasileira CLT, pois se trata de um contrato internacional. Contrato de 9 meses. Não existem dias de folga, são 9 meses corridos, trabalhando todos os dias, em média, 11 horas por dia. Isso aqui é de uma agenciadora que recruta e que aqui ela foi sincera, ela mandou esse e-mail para um candidato. Quando a denúncia vem, é uma denúncia.
Mas tu está me dizendo que a própria agenciadora diz que o cara tem que trabalhar aqui. Sim. Quantos dias? Tá 9 meses. 9 meses, quase um ano, sem nenhuma folga. Sem nenhuma folga. Em torno de 11 horas por dia. Sim. Sim. Inacreditável. Eu queria complementar que acontece muito isso. Oficialmente, o site, a divulgação é uma. Sim. E quando a pessoa começa a perguntar por e-mails, eles começam a falar um pouco mais sobre como que é a realidade do trabalho. Pelo direito marítimo internacional, as pessoas que trabalham a bordo de navios seguem a legislação trabalhista do país em que o navio foi registrado. No nosso caso, o nosso navio era de bandeira Nassau, legislação de Bahamas, que não protege nada, né? A atuação do Ministério, ela ganhou uma certa força a partir de 2006, com a Resolução Normativa 71, né? Que ela colocou duas características para os navios de cruzeiro. Os navios que permanecem mais de 30 dias no país têm que possuir 25% da cota de trabalhadores como de cidadãos brasileiros, né? Então, nós do Ministério do Trabalho, nas fiscalizações que nós desenvolvemos, nós verificamos essa cota, né? E também, sobre o contrato de trabalho, os trabalhadores que são contratados na temporada brasileira, isso é, 30 dias antes e 30 dias depois que o navio deixa o país, eles devem seguir a legislação brasileira, CLT. Já os tripulantes que são contratados fora da temporada brasileira, com contratos que começam antes e depois da temporada brasileira, não precisam seguir a Consolidação das Leis Trabalhistas. Algumas empresas de navegação, para legitimar a utilização de contrato internacional, ou seja, contrato que ultrapassa a temporada brasileira, né, eles fazem um contrato maior, mas quando está terminando a temporada brasileira, eles começam a submeter o trabalhador a uma série de humilhações, assédios e tudo mais, visando que esse trabalhador saia da embarcação, fique pelo Brasil, o que eles só fazem isso para poder driblar a legislação brasileira. Nós começamos uma série de entendimentos junto ao Ministério Público do Trabalho, que resultou no termo de ajustamento de conduta, garantindo alguns direitos da CLT para os trabalhadores em contratos internacionais. Isso fez parte de uma cartilha que foi distribuída nas embarcações, inclusive com os telefones para denúncias. Eu deixo aqui os nossos contatos da Divisão de Fiscalização do Trabalho Portuário e Aquaviário. Tem um telefone aqui em Brasília, o meu e-mail pessoal também. Qualquer tipo de denúncia na área pode ser repassada para esse e-mail e a gente vai dar conhecimento. É importante fazer um trabalho, enfim, preventivo até, de avisar nossos connacionais que vão se encontrar numa situação dessas. Essa cartilha é um resultado de um trabalho de verificação de problemas recorrentes na rede consular. E nesse caso específico, detectamos em vários lugares do mundo que havia modelos brasileiros, mulheres e homens, jogadores de futebol e outros tipos de profissões, enfim, churrasqueiros, professores de capoeira, por exemplo, que vão para o exterior, seja via agentes aqui no Brasil ou contatos no exterior, e para exercer determinada profissão. E muitas vezes, como é o caso aqui, assinam contratos sem conhecer, ou vão para o exterior sem o visto adequado, chegam lá, os documentos são retidos, se encontram em situações degradantes, né? Condições de trabalho, moradia, salário inferior ao salário que foi prometido, e tão logo chega ao nosso conhecimento a situação e buscamos prestar todo o apoio possível. Tem um projeto, né, de fazer uma cartilha aos moldes dessa, que foi uma cartilha muito exitosa, de conscientização dos trabalhos, das dificuldades enfrentadas por trabalhadores brasileiros no exterior. Nós detectamos que seriam em torno de 3 a 4 mil, talvez, tripulantes que estejam no exterior por temporada, por ano. E no Itamaraty nós recebemos as denúncias. Acionamos nossa rede consular que, enfim, toma as medidas necessárias, busca o contato com as empresas, com o navio ou com as autoridades daquele país. Que esse problema começou com o projeto de lei que desagou na Lei 9.432, aprovada em 97, portanto há 16 anos. Inicialmente, o Estado estava convencido que cruzeiros marítimos deveria fazer parte da legislação que regulamentava o setor aquaviário brasileiro. Ele fazia parte. No entanto, articulações poderosas convenceram a muitos, pelo menos a maioria, e foi retirado.
cruzeiros marítimos não fazem parte da legislação brasileira referente ao transporte aquaviário. Vários argumentos naquela época foram utilizados, né? Até confundindo o fato de passageiro não ser carga. O passageiro é carga do navio de cruzeiro, é uma carga nobre, não é um contêiner. Então, não há uma regulamentação no Brasil minimamente satisfatória para regular essa entrada de navios cruzeiros no Brasil. Já é o terceiro que me pergunta aqui, se essa situação acontece, e eu, como não sou da área, tenho que perguntar, somente navios estrangeiros ou também navios brasileiros? Infelizmente, lamentavelmente, não existem navios brasileiros nesse setor de cruzeiro marítimo. Todos, 100% dessas embarcações são estrangeiros. Então, isso é uma lástima até para o Brasil repensar isso e até pensar numa política da gente efetivamente estar nesse setor. Nós não temos nem navios, nem tripulação brasileira. Quem está aqui, na atividade trabalhando, que é brasileiro, são categorias profissionais como ele é profissional de dança, tem profissionais técnicos em piscinas, tem pessoal de hotelaria, mas esses sim, eles aproveitam aqueles 25% para colocar pessoas que não são efetivamente marinheiras como profissional. Você vai ver a seguir o impacto positivo de uma lei que regulamentou o setor. Os crimes a bordo de navios de cruzeiros em águas territoriais americanas caiu 30% nas últimas 3 temporadas. Há uma certa tendência a circunscrever a licença maternidade como uma estratégia para garantir a amamentação da criança. Mas a licença maternidade é muito maior do que isso. No fundo, é parte importantíssima da educação infantil. Então surgiu daí a ideia de se formular um projeto que permitisse ampliar a licença maternidade para 6 meses. A receptividade da proposta no Congresso Nacional é um avanço, coloca o Brasil na vanguarda dessa questão social. 180 dias de licença maternidade. Mudou para você, mudou para o Brasil. O Congresso faz parte da sua história. O Brasil está entre os 10 maiores consumidores de cruzeiros do mundo. A Copa e as Olimpíadas no país devem beneficiar ainda mais o setor. Por isso, os participantes da reunião acham que o momento é favorável para fazer o que apenas os Estados Unidos fizeram: regulamentar a atividade dos navios. Olha só o resultado da legislação americana para essa questão dos crimes, que foi assinado pelo presidente Barack Obama em 2010, e a regulamentação americana surgiu de familiares de vítimas, né? É uma coisa muito parecida que está acontecendo aqui no Brasil. Olha só, a Associação Internacional dos Operadores de Cruzeiro, com a lei regulamentadora americana, as armadoras tiveram um gasto de milhões de dólares para adequar suas frotas de transatlântico. Eles tiveram que investir para adequar em relação à legislação americana. Mas olha o resultado. Os pacotes ficaram, em média, 1% mais caro para o consumidor final. Os crimes a bordo de navios de cruzeiros em águas territoriais americanas caiu 30% nas últimas 3 temporadas. Esse foi o resultado da legislação em relação a... Caiu 30%. E pela sensação de segurança do consumidor americano, a venda dos pacotes turísticos aumentou 12% no mesmo período, ratificando a colocação dos Estados Unidos no maior consumidor desse tipo de turismo, comprovando que regulamentar e proteger é benéfico para todos. Então, é muito importante saber que, na medida que aumenta a segurança, tem o próprio retorno para as operadoras. Para além dessa ideia de ter legislação, ter um processo de encaminhamento dos casos que nos chegam, eu acho que está adequada a política aqui do Ministério Público do Trabalho e também do Itamaraty, de ter uma política preventiva.
E isso, tanto o Senado quanto nós, lá na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, podemos ser parceiros enfatizando mais fazendo com que se veicule mais informações. A maioria das pessoas que nos procuram a partir dessas denúncias dizem: eu não sabia. E a minha filha, meu parente, meu amigo, também queria embarcar com esse sonho de ganhar experiência, ganhar algum recurso. Eu acho que, além da cartilha proposta pelo Itamaraty, teria que ver uma proposta que nós discutimos aqui, um disque denúncia. Nós teríamos que ter um disque denúncia dedicado aos navios de cruzeiro. Além do disque denúncias, eu acho muito importante, porque lá no navio a gente sentia falta de assessoria jurídica na hora que está acontecendo a questão. Exatamente. Eu estou lá no navio, estou lá fora, estou nessa situação. Para quem eu tiro minhas dúvidas? Para quem eu pergunto? Precisamos colocar cruzeiros marítimos na nossa ordem legal. Ou seja, esses navios precisam pedir autorização prévia e receberem autorização prévia para operar em águas jurisdicionais brasileiras. Então, o Estado brasileiro precisa acompanhar o histórico desses navios. Navios que recebem efetivamente autuação do Ministério do Trabalho e Emprego, que recebam por parte da Anvisa autuações por falta de condições adequadas de suas operações, em relação à questão sanitária, ou recebam da autoridade marítima autuações por conta de falta de segurança na navegação. Esses navios não podem ser autorizados a virem para águas jurisdicionais brasileiras. É um absurdo, senador, é um absurdo, deputado, que uma carga que não tem vida, esses navios que transportam cargas que não têm vida, para operar em nossos portos, solicitam autorização e recebem autorização, ou não operam. Ou não operam. Para se transportar entre portos brasileiros durante todo o verão, meses a fio, não há necessidade sequer de mandar um bilhetinho, não estou falando de um documento oficial, um bilhetinho que seja. Um bilhetinho, senador, que seja pedindo. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito à nossa soberania, isso é um desrespeito ao povo brasileiro. Não é possível esse país continuar com a legislação que não contemple a regulamentação desse setor. Por mais força que tenham em influenciar opiniões. E tem, eu sei que tem. Até porque é evidente, porque nessas discussões que eu acompanho, ou está presente ou porque me falam, eu não encontro defensores do setor. Eu até me pergunto por que aqui nós não temos gente do turismo, né, do Ministério do Turismo. Alguém deve estar defendendo isso, porque se alguém não está defendendo isso, essa situação já teria mudado. É óbvio isso. Se não houvesse defensores desse status quo, já teria sido mudado, porque isso não começou agora. As denúncias sobre isso já têm anos. É preciso pessoas morrerem, é preciso as pessoas sofrerem, entendeu? Para que alguma coisa mude. Vamos torcer que os projetos, uma vez apresentados, eles suscitem, inclusive, se necessário for, mais debate em outras comissões, mas que a gente, com rapidez, ouvindo naturalmente a sociedade e respeitando a relatoria, o relator fará naturalmente os devidos ajustes, a gente possa ter, enfim, uma lei proibindo esse tipo, que é crime, tudo isso aqui foi dito aqui é crime. E nós fazemos um movimento para que o Brasil seja signatário, se não é, parece que não é, da Convenção 186 da OIT. O assunto continua no Senado, mas este Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet, no site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.